O momento de transição. Ele, Jesus Cristo, me disse: João, por que duvidas? Por que tens medo? Você não conhece esta imagem? Não tenha medo. Estou com você sempre. Eu sou o Pai, a Mãe, o Filho. Eu sou o incorruptível, a pureza. Os três aspectos de Deus unidos, eu sou. Este reino de baixo foi modelado no reino imperceptível, mas não contém sua perfeição. Assim é embaixo, como foi primeiro idealizado no reino, de cima, no mundo real. O reino imperceptível é de Deus, onde não há contaminação e só habita a perfeição. Na ignorância das coisas de Deus, na ausência de luz, que vem de Cristo amor, a inteligência, Sofia, forjou um instrumento para o atuar humano. O cérebro racional, atrofiando o intuicional, e assim fechou a porta que conectava o homem ao reino de Deus. Os lobos cerebrais do homem terreno não mais se comunicam entre si, assim como a glândula pineal não consegue ser ativada pelo homem médio atual. Estamos como raça adâmica desconectados da fonte da água da vida. Manancial de toda a sabedoria de Deus, por obra de Sofia, a inteligência sem amor. Agora atravessamos mais um patamar que levará o homem a um estado de alienação e separação ainda maior. O homem adâmico resolveu cocriar, usando sua mente desconecta, uma nova forma mental subhumana, artificial, atrófica e dismórfica, que irá dominar em pouco tempo o poder mental do homem. Quem, subordinando-se à máquina, não saberá mais raciocinar de forma independente. Este será o momento da transição, o ponto em que a queda humana irá alcançar seu auge. Está aí o mito de Adão reinventado. Os androides serão os aldeões pós-modernos. O homem, por ato de sua vontade, dominada pelas forças das trevas da sabedoria, irá privar-se de sua própria consciência para subordinar seu querer à máquina, à inteligência artificial. Os androides surgirão como realidade e assim, tão logo ocorrerá, gerará a separação das ovelhas do rebanho de Cristo. Aqueles que já despertaram para a realidade espiritual não se deixarão dominar. Porém, aqueles que ainda dormem, fatalmente, não mais irão pensar por si mesmos, cairão nas teias dos quereres equivocados, das pretensões desacertadas, dos desejos influenciados pelo agir dos arcontes que manterão suas presas na rede energética artificial por eles criada. Mas aí será o ponto da transmutação, o salto dos despertos e ao mesmo tempo a queda da humanidade que não encontrou o Cristo. Aqueles que visualizarem o todo perceberão que a vida una divina existe acima dessa loucura humana e num piscar de olhos conseguirão enxergar a realidade espiritual e a Terra em sua nova roupagem. Já aqueles que preferirem o bem-estar proporcionado pela rede da matéria, da ilusão e da contaminação serão encarcerados pelas trevas inferiores e dormirão por muito tempo até novamente, se lhes possível, o despertar espiritual. É assim que ocorrerá. A atualização do modelo humano terreno. Ao homem cabe escolher que Deus quer eleger e em que mundo deseja viver. O incorruptível e o verdadeiro, ou o corrupto e mentiroso, cópia imperfeita desconectada da vida real, a espiritual. O mundo incorruptível da humanidade perfeita é desde já a realidade para quem vive na verdade. Os paradigmas terrenos estão se alterando a uma velocidade nunca sentida. Para cima e para baixo, o homem está se movendo rapidamente. O óleo não se misturará mais com a água. Serão duas raças distintas, o homem espírito e o homem escravo da matéria. Eles não mais se contactarão. Não será mais permitida a aproximação. A nova terra será habitada pelos filhos de Deus, cuja sabedoria advém da fonte da água pura da vida divina
e não do lixo mental da raça proscrita, contaminada e desconectada de Deus. A escolha humana está sendo feita desde já. Cabe aos líderes da humanidade enfrentarem os dissabores dos erros das suas condutas que estão a gerar, desde há muito tempo, efeitos negativos em massa, infortúnios e desgraça. Os corpos dos adeptos da Seara Luminosa estão sendo atualizados para poderem ancorar cada vez mais luz, pelo seu atuar em consonância com as leis universais e distingui-los absolutamente dos seres da não-luz. É uma atualização necessária para que o homem espírito se expresse em sua total magnitude, hoje não permitida pelo modelo terreno, que não consegue ancorar toda a potência da luz para viver na realidade espiritual. O amor é a energia primordial que ergue o homem, o sustenta e eleva para os mundos superiores, capacitando-o a ser um com Deus. Minhas almas unificadas aos seus espíritos divinos estão encarnando na Terra, trazendo em seu interior uma nova programação cósmica e em seus corpos já a atualização do modelo humano. Elas vibram em sintonia com o universo e, por isso, facilmente expressam-se amorosamente segundo a vontade do Pai, que as enviou a esse plano para que ensinem o homem terreno seu igual em aparência, mas não em essência. São seres luz aportados no planeta que vieram em missão expressar sua criatividade, amorosidade e inteligência, para fazer unir a humanidade num mesmo ideal, numa irmandade de amor conectada com a fonte de todo o poder universal que vibra internamente e alimenta cada ser manifestado. Assim, a presença dos luminares da humanidade é sentida. Eles vieram compor o exército de Cristo em missão para a redenção do homem terreno à luz, para que ele possa, sem entraves, caminhar rumando para o centro de seu ser, unificando seus propósitos e assim viver em sintonia com a maestria divina. Do outro lado, na polaridade oposta, estão os arcontes e toda a miséria espiritual planetária, que está sendo bastante sentida, mas que precisa se expressar a fim de que o Cristo Luz os possa identificar e expulsar desta nave planetária que ressoará em poucas horas universais a energia do amor e aqui não mais haverá dor. Teu mestre te ilumina a cada dia e te conduz ao universo da luz com Deus. A nova lei. Dispa-te dos desejos mundanos. Eles existem por obra das trevas, de sabedoria, de Sofia. Não precisas de mais nada desta terra para ser feliz e estar no mundo verdadeiro do Cordeiro. Lembra-te das civilizações antigas como algo que passou. Deixou seus rastros, que não são mais que areia no tempo. Quantas vidas desperdiçadas, quantas histórias desnecessárias, quanta dor, perseguição. Tudo isso foi engendrado pelo poder de Sofia, a sabedoria ilusória sem Deus. Estamos agora em um momento exato quando pode ocorrer a inversão. A roda da vida na Terra pode tomar um novo rumo, para a elevação do homem, tornando-o Deus em mente, isto é, conectado novamente com a vida divina na luz. Estamos no meio do caminho entre o que foi e o que será daqui para frente. Só os que atravessarem o rio, pisarem na ponte entre mundos, relutantemente e com confiança e fé, conquistada pelo amor, poderão ser recebidos na nova dimensão, além física, que a Terra tomará e que já está sendo plasmada desde já. Somos uma só humanidade em elevação, embora haja muitas raças corpóreas em manifestação. Todos que, independentemente da raça, religião, crença ou pensamento, tiverem atingido o grau necessário e se elevarem acima da matéria terrena, o farão automaticamente. Isso é decorrente da lei universal onde o semelhante atrai o semelhante. Tipos diversos de energia repulsam-se, enquanto a mesma nota, frequência, reúne seus iguais. Os polos positivo e negativo
presentes aqui nesta esfera, luz e sombras não mais atuarão. Estar-se-á sob uma nova lei, a da unidade, onde todos, sendo feitos de mesmo material, o amor, trilharão juntos o caminho divino daqui para frente, buscando sua participação no projeto de Deus Pai. Tudo que restou das antigas civilizações, tudo que se passou neste planeta, não são mais que escombros e esqueletos do homem terreno. É o homem vivo que deve existir daqui para frente em união com Cristo Amor. Não olhes mais para trás. Teu futuro é no aqui. Deves concentrar teu pensamento na realização da obra divina, pensando em aliar a tua vida pessoal a cada dia com a espiritual. Só assim te sentirás em paz. A natureza é o teu refúgio sagrado, onde podes mais facilmente fazer a conexão. Por isso, desliga-te do mundo à tua volta, de tuas limitações, e envolva-te na natureza sagrada. Ela será teu guia. A Terra em elevação. Há ciclos, programação em vigor. O ritmo cósmico comanda tudo. Cria, mantém, destrói. Cada cometa, cada estrela e planeta. Não há acaso. Todo ser é vinculado ao todo e dele faz parte intrínseca, não há separação. Tudo existe em programação que é sideral. Nunca focal, separada, porque nada tem vida fora da única vida. Cada ser desempenha seu papel e quem destoar da lei de maestria sideral, que é amar absolutamente seu igual, vibrará em separação e não terá espaço na vida una divina, por não ressoar gratidão à força que une e agrega opostos. Forma a coalizão que propicia a vida aparente e invisível aos olhos do homem terreno. Somos vida dentro de vida, do micro até o macro. Infinitos seres, átomos de vida, se protegem mutuamente, coabitam e possibilitam a marcha evolutiva universal. A manifestação divina versada para crescer em sabedoria, luz e expandir universos do mais simples ao mais complexo. Toda consciência tem seu universo. Pode formá-lo, basta criá-lo com amor. Desde que tenha desenvolvido a sabedoria que a levará à maestria dos elementos e tornará apta a desempenhar o papel de alquimista, transmutando sublimes energias em formas geradas através do fluido universal, advindo do amor divinal. Pois bem, estamos no fim do planeta nesta dimensão. Em outra densidade, ele se expressará. Não é só a morte, mas a vida se manifestando, criando, evoluindo e seguindo o propósito divino para a Terra. A manifestação terrena se excedeu, foi além do esperado. Pelos atos humanos, muito lixo, problemas, caos estão sendo criados. É tanta tristeza, decepção que a vida vai reagir, deixando de se expressar nesse formato, densidade e dimensão. A Terra está em elevação. Poderia haver continuidade se houvesse a contraparte, harmonia, no viver a cada dia. Porém, o homem viveu de forma errada, desalmada, deixando a Terra sem ser amada, protegida, mas é ela que lhe dá a vida. Enquanto o Pai provê a alma do homem, que advém do Espírito, a Mãe Terra gera em seu ventre o veículo de manifestação de cada forma material para proporcionar a vida nesta dimensão. Tudo que se vê e se sente com os sentidos é gerado pela Mãe Terra, que gentilmente nos delegou um pouco do seu amor. Mas não houve reciprocidade. A raça humana se enveredou num caminho de ilusão e agora não tem mais divindade dentro de seu coração. A luz se apagou e gerou a separação. Muita dor se sente interiormente e exteriormente. O centro da Terra foi abalado, por atos impensados. Tudo pelo dinheiro, o rei, o Deus do homem no degredo. Assim os líquidos internos planetários desestabilizaram-se. Há um mar solto gerando ondas dentro do núcleo terreno, o que abala a superfície. O ar que ingressou dentro do interior do planeta
fez a movimentação. Antes era tudo hermético, sem contaminação, poluíram a Terra até no seu interior. Por isso agora há tanta dor. O centro planetário desestabilizou-se. Está oco, sem a massa preta pegajosa que equilibrava e amortecia o ritmo interno das placas tectônicas e as mantinham grudadas. Está tudo rachado, dentro do planeta. Quebrou-se a casca interna. Onde há água, ela brotará, que nem um balão furado, aos poucos, até o líquido escoar inteiramente. Onde há gás, o fogo explodirá, o chão tremerá. O desequilíbrio será constante na superfície, porque dentro do planeta já ecoou a última trombeta. Não é o fim, mas o planeta entrará em fase de adaptação. Está doente. Precisa de equilíbrio, daqui para frente. Por isso ocorre a intervenção. O cometa vem trazer outros corpos para na Terra se manifestarem. Vem com novo material genético que será aqui espalhado. Ele será o sinal dos fins dos tempos. O clima planetário será afetado pela inversão do eixo originário. O norte será sul novamente, como já ocorreu anteriormente. Mas cuidado com superstições. Não há nada de profético, mas científico nesta afirmação. Pesquise sobre o assunto que terás material necessário a desenvolver teu pensamento. Há muitas pesquisas em andamento. O centro da Terra derreteu. Há um mar cinza cheio de ondas que criam instabilidade na superfície. O magnetismo desse planeta cometa, que ora se aproxima, será o responsável também pelo envio das almas proscritas para fora da rede planetária. Ele as colherá como um grande imã para que saiam deste ambiente e deixem de poluir a Terra, que precisa ser limpa das arremetidas das trevas. Essas serão expulsas em definitivo, no devido momento escolhido pelo arquiteto divino. Não haverá mais luz para essas almas proscritas caminharem, até se reencontrarem internamente com o Deus que pulsa em seu interior e religarem-se a Ele em mente. Seus corpos ficarão na Terra e serão transformados em outras formas planetárias, desvinculadas com suas almas que estavam aqui encarnadas. O sangue humano extinguir-se-á nesse modelo atual. Será gerado um novo sangue sem as marcas das vidas humanas que aqui se manifestaram e geraram tanta dor e sofrimento. Hoje a Terra se purifica, mas o homem deve também buscar a sua elevação, transmutar pela energia do amor tudo que encontrar e que vibre na energia da dor. Somos um só planeta, uma só energia que se expressa materialmente. Somos inteligentes, nossa consciência caminha em direção da luz e nela devemos prosseguir para podermos ficar aqui. É física a atração do planeta que responde aos atos impensados humanos. Há uma programação cósmica atuante a todo instante. Há uma inteligência superior que vibra no amor. Ela está no comando e não deixa o caos se manifestar por muito tempo. Por isso haverá o degredo. Aqui permanecerão os filhos de Deus, que acordaram para a intuição, que seguem o comando interno de Deus, amor, e poderão viver em harmonia com a hierarquia de luz que guia o destino do planeta a pedido de Jesus. Como já estava escrito e profetizado, está na hora, é o momento marcado. Ativa toda a tua intuição. Viva como Deus em manifestação. Perceba o mundo ao teu redor. Sinta o fluxo, os sinais da natureza e faça o necessário que sentires deva ser executado. Tudo o que intuires, faça. Essa será a tua lição. Não podemos falar tudo expressamente. Por isso nós utilizamos dos agentes naturais, dos seres da natureza, que são instrumentos da energia divina e podem acessar teu coração através da intuição. Siga a tua intuição a todo instante. Não tenhas medo. Seja atuante. Cuida-te, alinha-te, procura a tua intuição diariamente, que serás guiado. O fim da dualidade.
Só pelo amor posto em prática na manifestação, o homem vislumbra a possibilidade de ser um com Deus, despertar. O homem se preenche de amor ao compreender internamente a lei de unidade. O todo e cada parte estão intrinsecamente ligados. Não há nada fora de Deus em seu universo. Não há círculo ou limitado ou um fim. O universo divino é imperecível, inigualável e insofismável. O homem compreende quem é. Realmente, quando instala em si o poder do amor, energia que será propulsora de toda mudança, que ensejará sua ascensão, o vislumbre da sabedoria universal e do todo no qual está inserido. Assim, a evolução da consciência humana é uma metáfora para indicar o despertar do homem para a realidade divina e espiritual encoberta pelo véu da matéria. Há, portanto, dois tipos humanos neste planeta: os que compreendem e os que não compreendem ainda quem são. Isso porque a humanidade, como raça ou coletividade, neste pedaço da manifestação, denominado Terra, está deslocada de seu centro de poder. O homem não se sente parte do universo divino e, por conta disso, acabou gerando vidas e mais vidas na manifestação sem propósito. Devido ao fato de sua consciência estar desconectada de Deus, ele não consegue antever a realidade espiritual e luta pela mera sobrevivência material. Cego, não consegue ver o reino de luz infinita onde se insere e faz parte. Assim, por estarmos neste ponto longínquo do universo, incertos num mundo dual, gerado pelo intelecto humano, muito poucos conseguiram desde o início dos tempos, desde o primeiro homem da raça adâmica, suplantar a limitação da visão espiritual de quem caiu nas trevas da sabedoria, Sofia. Aos homens que conseguiram por esforço próprio introjetar o amor e assim ver e sentir a realidade espiritual em toda a sua perfeição, foram legadas missões redentoras para que, uma vez imersos novamente na manifestação humana terrena, estes seres, unificados com Deus, pudessem se expressar e passar a mensagem da Boa Nova do Evangelho de Cristo e assim atrair mais ovelhas ao rebanho do Cordeiro para retornarem à vida, aos mundos celestiais, a um nível de consciência superior, onde o homem é unido, completo e verdadeiro. Mas passadas as eras, o ciclo se fecha. No agora, nos deparamos com um momento histórico que será lembrado por muitos e muitos à nossa frente. Não se trata do fim do mundo, como muitos pensam, mas de sua elevação, sua transmutação. Como a fênix mítica, a nova terra renascerá das cinzas da antiga, mais bela, diáfana e de luz. O planeta será elevado e ao homem terreno está sendo dada a última chance de permanecer neste mundo em ascensão. A consciência humana precisa se ampliar, abrir, quebrar seus padrões, para poder recepcionar a luz de sabedoria divina que será derramada de agora em diante. Todos que tiverem olhos verão. Serão envolvidos no universo de amor, sabedoria, harmonia, paz e bem-aventurança de Deus. Por outro lado, aqueles que não conseguirem perceber a transição em curso, não buscarem a mudança interior necessária para ancorarem o Cristo, fazendo a limpeza mental e a purificação de seus corações, não mais poderão aqui permanecer e serão encaminhados a outras dimensões, de acordo com a lei de sintonia. Assim, toda a trajetória da evolução humana desses últimos milênios está sendo nesta hora avaliada. Estes são os últimos momentos. Cabe a quem ainda não se converteu ao Cristo Amor avaliar seus pensamentos e atos para, num julgamento interno, antever seu destino desde já. Não haverá outra chance nesse próximo milênio. O fio da vida que liga cada alma encarnada neste orbe está sendo cortado. A humanidade, em virtude desse corte, se dispersará e cada um será colocado em seu devido lugar. Não haverá mais união de seres não afins. Não será mais permitida uma coletividade planetária de seres desiguais, em faixas vibratórias
e níveis de consciência diversos. Não será mais autorizada a convivência desarmônica e dual. Aqui imperará, enfim, a lei de unidade. E o Pai se expressará através de seus filhos. E o homem será Deus em mente, participando de toda a beleza e perfeição do reino de Deus. Assim, essa é toda a evolução humana. Do homem adâmico, terreno, para o homem completo, unificado com Deus, o homem espírito. O despertar que foi confiado ao homem em suas idas e vindas reencarnatórias a este planeta agora está sendo cobrado. Somente quem deixou Cristo entrar em seu coração e se expressar com a força do Espírito Santo para se tornar instrumento, um filho verdadeiro de Deus, unificando seus corpos, estará habilitado a permanecer no planeta, na nova Terra e implantação. Mas antes haverá dor e ranger de dentes, como previsto por João. Aos desterrados não será permitida a permanência neste orbe e serão um a um encaminhados para outras dimensões da vida dual, quando de seus desencarnes em massa. Não se aflijam pelos acontecimentos, vislumbrem o todo, o fim. O final dos tempos chegou e cabe aos escolhidos, aos que vivem em sintonia com Deus Pai e sua obra, oferecer toda a atenção necessária aos remanescentes humanos que habitarão a nova Terra. Alguns ainda não percebem o chamado, mas aos poucos os homens se aperceberão e tomarão medidas para ensejar a sua permanência no planeta para a execução do trabalho necessário à reconstrução do que restar da Terra, que sofrerá mais uma vez com os desmandos impensados humanos. Na hora exata, terás toda a força necessária para efetuar o trabalho, encaminhando e propiciando que irmãos planetários possam finalizar sua existência atual em segurança e na confiança nas leis de Deus que nunca falham. Ao final, a Terra renascerá, e será possível ao homem antever toda a beleza que o aguarda na sua próxima morada.